Sim, alguns fundos imobiliários podem ser tributados em 2024 e essa semana saiu a MP dos fundos exclusivos que vão sim tributar alguns veículos e eu também participei de uma matéria que foi publicada no Valor. Eu vou falar também sobre essa matéria e quais fundos que podem ser enquadrados nessa nova regra. Então, Herbert, solta logo essa vinheta do maior programa semanal de fundos imobiliários do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado com opiniões diretas e isentas. E eu já vou aqui garantir o meu like para esse programa que só cresce. No último programa batemos um recorde aí de visualizações em uma semana. Vocês comentaram bastante, trouxeram várias dúvidas que eu também vou responder no final desse vídeo. E sem mais delongas, vamos logo para o tema principal deste vídeo, que eu nem vou chamar de polêmica, né? Na verdade, é o fantasma que vai e volta, o temido fantasma da tributação dos fundos imobiliários. E ele chegou, só que ele chegou sendo um fantasminha camarada com a nova MP que foi disponibilizada na segunda-feira dos fundos exclusivos, que comenta sobre a proposta, comenta que a partir do ano que vem, se caso essa proposta for aprovada ainda esse ano, os fundos que possuírem menos que 500 cotistas vão começar a ser tributados. E a regra anterior, só lembrando, que era a partir de 50 cotistas, né? E esses fundos que antes que eram de 50 cotistas, agora vão passar o mínimo de 500 cotistas, podem ser tributados aí se caso for aprovado esse ano. Há uma previsão de cobrança de um imposto aí de 15 a 20%, né, nos rendimentos que são distribuídos, e um levantamento que nós do Clube FI fizemos, inclusive a pedido do Valor Econômico também, que foi o principal matéria dessa semana, levantamos 114 fundos listados que estão entre essa faixa de cotistas, segundo o levantamento do mês passado, né? Então, entre 50 e 500 cotistas. Desses 114, 69, se não 69, fizeram alguma distribuição no mês passado, em agosto. Então, se a gente pegar toda essa distribuição de rendimentos que foi feita no mês passado, dá em torno de 213 milhões, né? Todos esses 114 fundos também somam aí um patrimônio de aproximadamente 20 bilhões. E se a gente pegar esses 200 milhões aí de distribuição no mês passado e anualizar, trazer para 12 meses, daria aí uns 2,5 bi de rendimentos que podem ser tributados. Se a gente aplicar uma regra de 15% em cima desses 2,5, daria uma arrecadação próxima de 385 milhões de reais, e se for para a faixa superior de 20%, pode chegar até meio bilhão de reais. Apesar desse montante aí ser bem pequeno, né, frente ao aumento de arrecadação estimado pelo governo somente neste ano, que está em torno de mais de 3 bilhões de reais. Então, eu até comentei lá na matéria que isso vai criar, sim, uma barreira para os novos entrantes, ou seja, aquele esforço que era de apenas 50 cotistas vai passar a ser de 500. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter pode ter uma variação muito significativa em termos do patrimônio desses fundos, né? Como que esses fundos vão nascer aí no mercado secundário disponíveis para negociação. Ah, Danilo, mas o fundo que eu invisto tem menos de 500 cotistas, e agora? Bom, eu vi muita desinformação aí na internet de pessoas falando, se esse fundo tem menos que 500 cotistas, é um fundo ruim. Não, eu não concordo com isso. Tem fundos que estão começando agora, que possuem excelentes gestões e vão tracionar sim aí para mais de 500 mil fundos. Então, é natural que esses fundos que talvez não tenham aquele apelo, né, não tenham tantos gastos com divulgação no início, porque justamente estão focados aí na gestão e na elaboração dos pipelines, aí pela distribuição, não tem uma distribuição muito forte, pode ser que eles comecem com menos cotistas e vão tracionando. Então, esses fundos, com certeza, fundos que têm essa questão de histórico, né, e track record, vão tracionar sim e passar a marca de 500 cotistas. Eu não teria tanta preocupação. Agora, aqueles fundos menores que já têm há muito tempo menos que 500 cotistas, esses sim devem ser uma preocupação e devem ter algumas mudanças dentro desses fundos para não haver esse tipo de tributação. Começou a soltar fogos aqui.
Parou. Ou seja, vai haver com certeza alguns M&As que podem ser tanto internos, ou seja, aquela gestora que já tem fundos que são maiores de 500 cotistas e patrimônios consolidados, aglutinarem esses fundos que são menores. Ou alguns M&As externos, fundos adquirindo esses fundos menores. Então, eu não teria nenhuma preocupação com relação a essa tributação dentro desses fundos, porque irão haver movimentações de M&As e os fundos vão tentar fugir dessa tributação para que o veículo ainda faça muito mais sentido além do que ele já faz. Eu vou deixar o link dessa matéria que eu participei aqui na descrição para você conferir ela na íntegra. Já sobre a nossa semana, o fechamento aí do IFIX ficou em valorização, assim como o IBOV também. O IFIX fechou a semana valorizando 0,63%, enquanto o IBOV em 1,77%. Já no ano, a valorização do IFIX está em torno de 8,10%, ainda um pouco acima do IBOV, que está 7,64%. Falando de fechamento semanal, sobre os setores, né, e segmentos que a gente faz esse acompanhamento toda semana, sendo o IFIX valorizando esse 0,63%, puxado por todos os segmentos, menos o de varejo, que teve aí uma recompra, um movimento de recompra, porque já vinha já algumas semanas subindo e agora fecha essa semana em 0,78%. E aí, os fundos de shopping center em forte valorização em 1,49%, seguido por laje corporativa ali próximo de 1%, e os fundos de fundos 0,6%, junto com papel e galpão logístico variando entre 0,3% e 0,5%. E chegando nos fatos relevantes, o primeiro fato relevante é do LVBI Logístico, fundo de galpão logístico gerido aí pela VBI, anunciando aí, dando o prospecto, colocando a público o prospecto da quarta emissão de cotas para captação de 455 milhões. O preço de emissão está em torno de R$ 116,77, já contando aí a taxa de 0,98. Essa taxa era para ser bem maior, mas o fundo vai arcar com parte dessa taxa, né, dessa emissão. Lembrando que o preço atual está em 116,92. É uma excelente emissão, mas ainda o valor de tela está um pouco abaixo aí o preço da emissão. Vamos ver se essa cota deve andar aí nos próximos dias para equilibrar e fazer valer a pena a emissão aí para pessoa física. E o fator de proporção está em 0,33. O que isso significa, né? Eu vejo bastante dúvida de fator de proporção. Significa, se você tem 10 cotas, por exemplo, você tem direito a 3 cotas, porque não existe cota fracionada, né? Você sabe. Então, quem já tenha, por exemplo, a partir de 3 cotas, já consegue participar com uma cota, por exemplo. A data base é dia 5/9, 5 de setembro. O exercício do direito de preferência está ali até o dia 20/9, com a liquidação no dia 21 do mês de setembro. E a negociação do direito de preferência vai do dia 8/9 a do dia 18/9, sendo que a liquidação vai ser ali no dia 4/10. Sobre o pipeline, tem algumas novidades, né? Eles colocaram ali os 150 milhões vai ser destinado para pré-pagar a dívida que é de CDI mais 2,25, uma dívida que machuca bem o fundo quando você tem um CDI bem alto como agora, e cerca de 270 milhões para aquisição do fundo, né, do FII SBC, né, um ativo, né, logístico ali em São Bernardo do Campo, num cap rate de aproximadamente 8,5%. Lembrando que não teve quórum para aprovação, né, dessa aquisição. Teve o resultado da GE e o fundo não conseguiu os 25% mínimo, né? Eles conseguiram a majoritária aprovação, porém não conseguiram. Então eles devem voltar a rever esse assunto, porque com certeza eles vão para cima desse ativo sim, vão planejar melhor para conseguir esse quórum. Os outros 30 milhões vão ser para recompor o caixa. Eles já colocaram isso, né, no pipeline, então não existe cheque em branco, então o fundo vai fazer essas destinações. Eu gosto bastante quando a emissão ela vem redondinha, assim, né, com o pipeline bem descrito, e essa é uma excelente emissão para o fundo crescer, vai ficar redondinho, né, sem alavancagem, então vamos torcer aí para a emissão dar muito certo. Lembrando que as projeções de rendimentos que ele também colocaram ali pós-oferta, que hoje está em 73 centavos, deve aumentar bem para 0,83, né, aumentar 10 centavos em relação à cota atual. Lembrando que para você achar todas essas informações que eu coloquei aqui para você,
Isso é muito fácil, você vai lá entrar no site do Clube FI, clicar no menu Ferramentas e depois vai clicar ali em Funcionalidades, já vai ver ali o item de novas emissões. Então, para você saber para as próximas, é só ir lá consultar no Clube FI. E o segundo fato relevante é do LogCP, o LogCP gerido aí pelo Inter. Eles concluíram a aquisição dos 4 ativos que eram um aumento de participação referente à polêmica, né? A última emissão que eles fizeram, cerca de 20% abaixo do patrimonial. Isso foi para aprovação, né? Posteriormente, eles primeiro fizeram o anúncio da emissão, depois fizeram a AGE para aprovar a aquisição dos ativos com conflito, né? E foi aprovado em maioria a aquisição, né, da fração ideal de 16,25 do Log Contagem, ali pelo valor de aproximadamente 18 milhões, 30%, 29% do Gaioli, que deu em torno ali de 15 milhões de reais, fração ideal também do Log Goiânia 1, também nos 18 milhões de reais, mas equivalente também a 16,25%, e o Log Viana no valor de proporção de 10%, equivalente a 11 milhões de reais. O total vai consumir aí os 62,7 milhões de reais que o fundo do tinha se comprometido a pagar para a própria Log Commercial Properties. E o próximo fato relevante é do HGLG11. O CSHG Logística anunciou a aquisição de 2 ativos. Sim, o primeiro é um ativo já performado, né, de área bruta locável em torno de 34 mil metros quadrados, e inclui aí em cerca de 12.800 metros de uma área de armazenagem que ela é refrigerada, que está atualmente alugada aí para o Carrefour, e também um segundo lote de terreno adjacente a essa propriedade na metragem de 4.300 metros. O valor total dessa compra dá 79 milhões de reais aproximadamente e um cap rate de aproximadamente 12%. Sim, eu refiz essa conta aí umas 3 vezes, sim, o cap rate é bem alto, mas lembrando que é um ativo bem específico, né, para um monoinquilino, então esse cap rate contempla esse risco. Na minha visão, está muito bem dimensionado ao imóvel. Há uma negociação aí em andamento para construir um novo imóvel também refrigerado, aí anexo aí esse mesmo ativo, que também deve custar em torno de 33 milhões, segundo a gestora comunicou. Essa aquisição deve ter um impacto de aproximadamente 2 centavos por cota, um impacto bem pequeno, e o fundo aí respeita sendo que essa conta aí respeita a distribuição, claro, de 95% do regime caixa. A gente coloca aí na tela, né, a mapa da localização, que está entre ali o Rodoanel do Mário Covas e o entroncamento ali da Castelo Branco, muito bem localizado aí, próximo, né, à capital. Então um ativo de replicabilidade um pouco mais difícil por conta das questões da refrigeração, teria que ser para um outro inquilino aí de mesmo nicho, né, ou fazer alguma reforma grande nesse empreendimento mais à frente. Mas eu acho que é uma boa aquisição aí, levando em conta o tamanho do fundo também. Então, por ser bem específico, é muito pequeno dentro do patrimônio do HGLG. Então, eu gosto bastante dessa diversificação, ainda mais pela localização do ativo, que também é muito boa. E o RECT, né? REC Renda Imobiliária, Fundo de Lajes Corporativas, comunicou ali que a BP Publicidade, que era locatária ali de uma fração de 122 metros, né? Uma área bem pequena, no imóvel ali que está localizado lá em Santos, né, não renovou, ou seja, vai ter um impacto aí onde a vacância vai aumentar para 9,91%, ou seja, um aumento de 0,13%. Um impacto bem pequeno. A REC tem esse costume de informar tudo que está acontecendo dentro de termos de locações e desocupações, então esse fato relevante é mais curtinho mesmo. Já o HGBS, o Red Brasil Shopping, soltou 2 fatos relevantes nessa semana. O primeiro é de compra, aquisição do shopping Capim Dourado, localizado ali em Palmas, em Tocantins. Ele adquiriu ali cerca de 60% do ativo, num cap rate aproximado de 9,25%, que é um cap rate bem adequado. Acho que o ativo também ele é muito bom, uma vacância muito baixa, em termos de 3%, e o preço ele pode sofrer ajuste sim com base no NOI dos próximos 12 meses para respeitar o cap rate de 9,25%.
E o fundo também anunciou outro fato relevante, vendendo o iFashion Outlet, né? A proporção de venda é de 20% do ativo, o ativo localizado lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O valor da transação é em torno de R$50 mil e vai ser pago aí com 60% à vista, né? E o resto em 180 e 360 dias corrigidos também pelo IPCA. O cap rate da venda está em torno de 7%, então o fundo parece que vem respeitando essa regrinha de comprar a 9 e vender a 7, comprar a 9 e vender a 7, né? Um reloginho. E isso deve dar um retorno total aí por cota em termos de lucro não recorrente com essa venda de 3,30. Também atualizou sobre uma transação que foi realizada ali no HPDP 11 também de alienação, de venda dessas cotas, né? Deu em torno de 825 mil cotas do HPDP 11, no valor aí de aproximadamente 70 milhões de reais, que dá ali no valor por cota que está na cotação do HPDP de 84,80, no yield também de 7,3%, considerando aí os últimos 12 meses. Isso tudo vai dar um lucro não recorrente, né, dessas vendas de 6,29%. Então a gestora já fala, lucro não recorrente que vai ser distribuído 6,29%, sim, o fundo deve distribuir mais porque realizou vendas, não é pirâmide não, viu? O fundo está gerando resultado para o cotista na reciclagem de imóveis. E na sequência, dois fatos relevantes da gestora XP. O primeiro no XPPR11, XP Properties, comunicando uma pequena locação de um quarto de andar ali no condomínio empresarial de Alphaville, localizado ali em Barueri, em São Paulo, com início da vigência em 1º de setembro de 2023, com uma receita aí acumulada para os próximos 60 meses de 0,16 centavos por cota. Já o segundo fato relevante foi no XPIN, né, o XP Industrial Fundo Imobiliário. Ele também celebrou uma nova alocação de ativo de 1.800 metros quadrados no Centro Empresarial Atibaia, ali em Atibaia, em São Paulo, pelo prazo de 36 meses, a partir também de 1º de setembro. A receita acumulada para os próximos 12 meses vai ser na ordem de 0,09 centavos por cota e a partir do 25º mês, 0,0044 centavos por cota. Aí o fundo comenta ali que com esse contrato a vacância física do fundo vai cair para de 11,3% para 10,8%, que ele comenta ali que é um nível mais baixo desde junho de 2021. E chegamos no perguntas e respostas, e se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, então compartilhe esse vídeo com alguém, não fique rico sozinho e veja se você também já curtiu, para a gente continuar crescendo dentro do FIS e Finanças, esse programa que já é o maior programa de fundos imobiliários semanal do Brasil. Então, vamos logo para a primeira pergunta, que é do Kaique. Ele coloca aqui, Danilo, quando um CRI é negociado entre FIIs, por exemplo, somente parte do CRI é vendido, tendo garantia um ativo real do imóvel, como fica a condição de quem comprou? Bom, né, não fica, né? A questão, o cara compra a parte do CRI, só que existe uma questão de alienação, que isso fica com a alienação fiduciária, por exemplo, à securitizadora. Então, não muda essas questão de garantia. Então, se tiver que ser executado, isso vai ser executado no regimento normal. E o Gino coloca aqui, tá, mas a regulação que você fala não é funcional assim, Danilo. Está lembrado do recente rolo do MXRF e o caso da Americanas? O que me diz disso? Bom, acho que tem que comparar banana com banana e maçã com maçã. A legislação não impede uma empresa quebrar. E se ela quebrar e isso tiver com relação ao imóvel, esse imóvel tiver concentração de renda somente nessa empresa, você vai ter problemas sim de recebimento. E a legislação não pode proteger a empresa de quebrar ou não, e sim o mercado que ela está inserido, que vai acontecer com ela quebra ou não. E o caso do MXRF foi um caso que foi um alerta levantado pelo próprio regulador, e na sequência o próprio MXRF regulou os seus próprios balanços, então passou por toda aquela discussão e o fundo conseguiu aí se livrar, entre aspas, dessa questão de distribuição. Então, não concordo assim com você que não é tão funcional. Eu sei que existem algumas brechas, mas isso não torna os fundos imobiliários uma pirâmide, como foi o tema aí do último FIS e Finanças. E o Wagner aqui está bravo porque ele fala, porque
Para que serve o LTV se nunca são executados? O caso do Grupo Hectare e seus rombos que não executam as garantias. Bom, isso está em processo de execução e isso tem trâmite judicial, que aqui no Brasil a gente sabe que as coisas são lentas, não é que eles nunca são executados. Existe o LTV, ele é baseado com a participação da razão de garantia. E aí, no caso de quebra, isso só vai ser realmente traduzido em LTV quando houver a alienação desses imóveis que está agora em trâmite judicial. Então quem está esperando isso tem que esperar sim a questão das execuções dessas garantias e alienação dos imóveis. E o Marcelino aqui tenta puxar a orelha. O laço não quer dizer nada quando a distribuição é maior do que a geração de renda e precisam de emissões para cobrir o rombo. Tecnicamente é sim muito semelhante a pirâmides. Antigamente o Clube FI não passaria pano assim. Bom, aqui já é importante deixar claro que o que eu falo aqui não representa a opinião do Clube FI como entidade, e sim do analista CNPI, Danilo Barbosa, Head de Research também do Clube FI. Esse papo que a gente tem aqui, é tudo que eu falo aqui representa exatamente o que eu penso, não do que o Clube FI acha, ou que a entidade acha. Então, vamos já separar o joio do trigo. Por exemplo, esse espaço aqui é um espaço aberto que eu hoje estou ocupando, mas está aberto a todos do Clube FI, o professor Arthur e o professor Felipe. Eles podem ter, claro, uma opinião que diverge da minha e tá tudo certo. Mas por enquanto eu que estou fazendo o programa e essa é a minha opinião. Mas se você quer que outra pessoa faça o programa, coloca aqui nos comentários quem do Clube FI você gostaria de que fizesse o FIS e Finanças. Se você quer a Lana, você quer o professor Arthur, o professor Felipe, coloca aqui nos comentários. Em segundo, eu continuo discordando veemente de você e de todos que pensam que pirâmide se parece muito com, ou tem alguma semelhança com fundos imobiliários, né? Com esquema de pirâmide com fundos imobiliários. Quando as pirâmides não colapsarem e tiverem uma regulação, normas a serem seguidas, né? Quando a CVM regular os esquemas de pirâmide, a gente volta a discutir esse ponto, eu volto a debater com você. Esse foi o FIS e Finanças, bem polêmico, como sempre, né? Tem sido bem polêmico nas últimas semanas, mas espero que você tenha gostado. Fique com Deus, coloque aqui nos comentários o que você achou e vamos para a próxima semana que vem, provavelmente a Lana que vai fazer o FIS e Finanças, eu estarei viajando, então vamos ver se vocês concordam mais com ela do que comigo. Um grande abraço e tchau, tchau.